E aí, gurizada, tudo alas? Aqui é o professor Maurício Fernando Hoff. Vamos para mais uma aula de trigonometria. Transformações trigonométricas. Seno e cosseno da soma e da subtração de arcos. Se eu me deparo com a seguinte situação, preciso descobrir o seno de 75 graus. Aí eu penso um pouquinho e... eu poderia fazer o seno de 30... mais o seno de 45. E aí eu descubro o seno de 75. Vamos ver se eu posso fazer isso. Primeiro, seno de 30 e seno de 45. Por que eu usei isso? Porque 30 mais 45 dá 75 graus. Mas por quê? Porque na tabelinha que eu sei montar, que todo mundo sabe montar, a tabelinha dos ângulos e arcos especiais do 30, 45 e 60, que a gente aprende lá no ensino fundamental, eu tenho 30 e tenho 45 graus. Vamos ver. Então, põe ali 30, 45 e 60, né? Não vou usar o 60, mas vou pôr aqui só para montar a tabelinha. Tá? E seno, cosseno e tangente. Vamos ver. Eu sei que todos eles no seno e no cosseno, eu divido por 2. E aí faz 1, 2, 3. 3, 2, 1... e raiz em cada um, né? Não vou botar raiz no 1 porque raiz de 1 é 1. Então, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1 meio. Tá, não vou fazer a tangente porque eu não preciso, né? Eu preciso, na verdade, só o seno. Vamos ver se eu consigo fazer aqui, ó. Seno de 30 mais seno de 45. O seno de 30 é quanto? 1 meio. 1 meio. Mais o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Vou juntar esses carinhas aqui, ó. Raiz de 2, eu vou usar aproximadamente 1,4. Então, 1 meio, já vou botar aqui 0,5, mais 1,4 dividido por 2. Né? 1,4 dividido por 2, aproximadamente 0,7, né? Porque eu aproximei o raiz de 2. Então, 0,5 mais 0,7. 0,5 mais 0,7 vai dar 1,2. Então o seno de 75 graus é 1,2. Não dá. Não tá certo. Eu não posso fazer essa relação porque não existe nenhum seno maior do que 1. Certo? Então essa relação eu não posso fazer. Então eu concluo que não há nenhuma relação de proporcionalidade entre os senos e os cossenos dos ângulos. Eu não posso somar e fazer isso aqui. Então, quando a gente se depara naquela situação que para chegar em determinado valor, eu somo arcos ou subtraio, tipo o exemplo anterior de 75 graus, que eu queria resolver através do 30 graus mais os 45 graus, e eu não podia fazer o seno de 30 mais o seno de 45, ou o cosseno, tanto faz, porque a passar de 1, a gente resolve utilizando essas formulazinhas aqui. Tem que saber as fórmulas? Tem que saber as fórmulas. Vamos lá. Quando eu tenho senos somando ângulos, vai ser o seno de A vezes o cosseno de B, mais o seno de B vezes o cosseno de A. Quando eu quero senos de dois ângulos que eu estou subtraindo, eu quero seno de A vezes o cosseno de B, menos o seno de B vezes o cosseno de A. Como eu vou fazer para decorar isso aqui? Bem simples, gurizada. Senos, tá? Quando eu estou somando, vou somar no meio. Quando eu estou subtraindo, vou subtrair no meio. E o seno, quando é soma, seno, cosseno, AB, BA. Então, seno de A mais B vai ser seno, cosseno, soma no meio, AB, BA. A mesma coisa eu vou fazer quando eu estou subtraindo. A única diferença é que aqui no meio eu vou ter um sinal de menos, vai ser uma subtração. Então, seno, cosseno, AB, BA. Beleza? Nos cossenos, quando eu estou somando, eu vou escrever o quê? Cosseno, seno. AB, AB. Subtrai quando soma. Essa é a diferença. No cosseno, quando eu estou subtraindo, eu vou somar. Então é o inverso. Tá? Cosseno vai ser o inverso do sinal. Mas é o quê? É a mesma coisa. Cosseno, seno. Cosseno, seno. AB, 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 AB. Tem que saber essas formulazinhas. Então, vamos lá, repetindo. Seno de A mais B vai ser seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A. O seno de A menos B é a mesma coisa, só inverte o sinal no meio.
Então vai ser seno de A vezes cosseno de B, seno de B vezes cosseno de A. Nos cossenos também vai ser a mesma coisa, e a única coisa que muda vai ser o sinal. Quando aqui for mais, vai ser o inverso menos. Quando aqui for menos, vai ser o inverso mais. Vamos lá. Cosseno de A mais B vai ser cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A vezes seno de B. Cosseno de A menos B vai ser igual a cosseno de A vezes cosseno de B, mais seno de A vezes seno de B. É confuso um pouquinho no começo, mas depois que tu te dá por conta dessa manha, tu vai saber de cor. Vamos lá. Voltando então para a nossa primeira dúvida que tínhamos, o seno de 75 graus, como que eu vou resolver? Lembra que eu queria fazer o seno de 30 mais 45. Olha aqui o que aconteceu, ó. Eu vou ter o 30 no lugar do A e o 45 no lugar do B. Então eu vou usar a formulazinha lá que me diz o quê? Que o seno de A mais B. Por quê? Porque o meu A mais B resulta o meu 75 aqui, ó. Onde o meu A vai ser 30 e o meu B vai ser 45. Então eu vou usar a fórmula do seno. A formulazinha do seno do A mais B vai ser seno de A vezes o cosseno de B. O A, nesse caso, é o meu 30, então vamos lá. O seno do meu 30 mais 45 vai ser o quê? Seno de A, então vai ser o seno de 30 vezes o cosseno do B. Cosseno de 45 graus. Mais seno de B, seno de 45 vezes o cosseno do A, cosseno de 30. Da onde eu vou tirar seno e cosseno desses valores? Da tabelinha. Vamos fazer a tabelinha de novo, tá? Vou usar o quê? Vou fazer aqui no cantinho, ó. Vou precisar só o 30 e o 45 graus. Seno e cosseno. Não preciso mais do que isso aqui. Quais são os valores? Lembrando que o seno de 30 é 1/2, tá? E o seno de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 30 vai ser raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2. São só esses valores ali que eu preciso. Vamos substituir então. O seno de 30 graus mais 45 graus vai ser igual ao seno de 30. Seno de 30, 1/2. 1/2. Vezes o cosseno do 45, raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Mais, porque aqui é mais, seno do 45, raiz de 2 sobre 2. Vezes o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Vamos resolver. Lembrando que nessas frações aqui, como eu tenho multiplicação, eu vou multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Na outra fração lá também, numerador por numerador e denominador por denominador. Vamos fazer essa resolução. 1 vezes raiz de 2 vai dar o quê? Raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Raiz de 2 sobre 4. Mais raiz vezes raiz, quando o índice é igual, o índice aqui é 2, aqui é 2, eu posso jogar isso tudo dentro de uma raiz só. Raiz quadrada de 2 vezes 3, 6, dividido por 2 vezes 2, 4. Vamos lá. Continuando aqui então, raiz de 2 mais raiz de 6, eu não posso juntar, então fica raiz de 2 mais raiz de 6. Eu posso botar um denominador comum só para eles, que é 4, e agora vamos fazer por uma aproximação. A raiz de 2 eu vou usar aproximadamente, então aqui eu vou botar este sinalzinho aqui em cima do igual, e vou aproximar a raiz de 2, 1,4. Mais, vou aproximar a raiz de 6, 2,4. Tá? Dividido por 4. Vamos somar 1,4 mais 2,4. Como que a gente faz isso? Lembra, ó, vírgula embaixo de vírgula. 1,4, 2,4. 4 mais 4, 8. Cai a vírgula. 1 mais 2, 3. 3,8. 3,8 dividido por 4. Vamos fazer essa divisãozinha com vírgula. 3,8 dividido por 4. A gente precisa igualar as casas. Põe uma vírgula aqui e um zero e agora tira. Tirei a vírgula e vou lá. Quantas vezes o 40 cabe no 38? Nenhuma vez. Põe um zero aqui e uma vírgula. Põe aqui um zero.
Tá? E agora vamos lá. Quantas vezes o 40 cabe no 380? 9 vezes. 9 vezes 0 dá 0, 9 vezes 4, 36. Tá bom assim, 0,9. Aproximadamente, aqui eu esqueci, tô botando já, 0,9. O que isso aqui quer dizer? Que o seno de 75 é aproximadamente 0,9. Valeu, gurizada? Nesse outro exemplo, eu quero seno de 15 graus. Como que eu vou fazer para chegar no seno de 15 graus? Vou pensar um pouquinho, vou chegar na conclusão que o seno de 15 eu poderia fazer para chegar em 15, seno de 60 menos 45. 60 graus menos 45 graus dá 15 graus. Então agora eu vou buscar a fórmula do quê? Do A menos o B, porque nesse caso aqui o meu A está sendo 60, o meu B está sendo 45, e o que eu estou fazendo entre eles é a subtração. Então eu vou usar a formulazinha do quê? Seno do A menos o B. Lembrando o macetezinho, né? Quando é seno, a gente faz o quê? Seno, cosseno. Aqui é menos, então aqui vai ser menos seno, cosseno. Seno, cosseno, seno, cosseno. Sempre que for seno é assim. Menos, porque aqui é menos. E agora a gente faz o quê? A, B, B, A. Beleza? E multiplica entre eles. Lembrando, seno, então é seno, cosseno, seno, cosseno. AB, BA. E no meio vai menos, porque aqui é menos. Se fosse a soma, a única diferença seria que aqui no meio eu faria soma. Igual ao exemplo anterior. Então essa é a fórmula que eu vou usar. Vamos substituir os valores. Aqui vai ser seno de 60 menos 45. Igual a seno de 60 vezes o cosseno de 45. Menos seno de B, seno de 45, vezes o cosseno, tá esse vezes mais para cá, senão não vai ter espaço, cosseno de 60. Tá ali, ó. Seno do A vezes o cosseno do B. Seno do B vezes o cosseno do A. Da onde eu vou tirar esses valores? Da tabelinha. Vamos montar a tabelinha de novo, então. Vai ser o 30, 45 e 60, seno, cosseno, não vou usar tangente, não precisa. Vamos fazer ali, lembrando que seno e cosseno divide os dois por 2. Né? E aqui faz 1, 2, 3, 3, 2, 1. Raiz neles, né? Não precisa, porque a raiz de 1 é 1, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2. Está ali, ó. E agora eu vou usar o que eu preciso. Então, o meu seno de 60 graus menos 45 graus vai ser igual a seno de 60. Seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Vezes o cosseno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Estão entendendo? Muito fácil. Menos seno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Vezes o cosseno de 60. 1/2. Vamos lá. Que nem eu mostrei antes, a mesma coisa. Na multiplicação das frações, a gente multiplica o numerador pelo numerador, denominador por denominador. Faz a mesma coisa na outra fração. E vamos lá. Raiz de 3 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 6. Raiz de 6. 2 vezes 2, 4. Menos raiz de 2 vezes 1 é raiz de 2. E 2 vezes 2, 4. Posso pôr isso aqui num denominador comum, que é o 4. Não preciso fazer MMC, porque já está pronto. Então aqui vai dar raiz de 6 menos raiz de 2. Vamos aproximar. A raiz de 6, antes eu... A raiz de 6, antes eu usei 2,4. Vamos continuar usando 2,4. Tá? Se quiser usar mais uma casinha, 2,45, para ficar mais próximo ainda, não tem problema, faz como tu achar. Menos a raiz de 2, que eu vou usar 1,4. Dividido por 4. 2,4 menos 1,4. Se tu tem alguma dúvida, vamos fazer essa subtração aqui, vírgula embaixo de vírgula. Então tá, 2,4 menos 1,4. 4 menos 4 dá 0, cai a vírgula, 2 menos 1 dá 1,0 ou 1. 1 dividido por 4,
Aproximadamente. Essa divisão aqui vai dar quanto? 0, vamos fazer. 1,4. Opa. 1 dividido por 4. O 4, quantas vezes o 4 cabe no 1? Nenhuma vez. 0 e bota um 0 aqui. Quantas vezes o 4 cabe no 10? 2 vezes. 2 vezes 4, 8. Se tu fizesse mais uma casinha, tu ia ter o valor exato. Mas não precisa. Isso aqui é só para exemplificar. 2. 0,2. Então, aproximadamente 0,2. O que isso quer dizer? Que o seno de 15 graus vai ser aproximadamente 0,2. Viu que fácil? Só tem que saber as formulazinhas. E as formulazinhas é só saber os macetes. Valeu, gurizada. Até a próxima.